Vamos corrigir isso aqui? Agora sim. Muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live de estudo de toda terça-feira aqui no programa Despertar. Eu peço desculpas, pois o programa já deveria ter começado alguns minutos atrás, eu estou atrasado. Mas vamos tentar compensar isso fazendo um programa o melhor possível para que você se satisfaça e para que você possa aprender conosco. Quero mandar um beijo muito carinhoso a todos os nossos GTBianos de plantão, mandar um beijo para o meu amigo Valdez, com quem eu estive até alguns minutos atrás, a Adma, mandar um beijo para a Alice, um beijo na Regina, um beijo na Neide, na Mariana, um beijo na Regiane, no Roberto Júnior, enfim, todos aqueles que estão nos ajudando, né? A Lina Prachedes, enfim, uma turma maravilhosa que tem nos auxiliado de forma bem interessante, bem legal, né? E tantos outros que estão chegando, a Rita agora, o Geraldo, a Rosângela, enfim, um pessoal maravilhoso, um pessoal maravilhoso que está com a gente no GTEB. Muito obrigado a todos vocês. E a todos aqueles que não frequentam o GTEB, mas estão sempre conosco. Espero que a transmissão esteja chegando ok para todos vocês. Aqui a impressão que eu tenho é que está tudo funcionando a contento. Espero realmente que esteja. Eu estou sem o chat aqui, mas eu estou providenciando, enquanto eu converso com vocês, a abertura do chat aqui na minha tela para eu poder conversar, né? Para a gente poder bater um papo sobre coisas espirituais e muito mais. Estou compartilhando aí nos grupos também o link dessa transmissão de hoje, para que vocês possam interagir conosco e acompanhar esse programa. Enquanto eu converso com vocês, a gente lembra, enquanto eu faço a configuração, a gente lembra que nós temos 4 lives toda semana, né? Além desse programa de terça-feira, nós temos quinta-feira o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e do livro O Céu e o Inferno, o 4º livro da codificação. Toda sexta-feira o estudo do livro dos médiuns e, na sequência, uma obra de Ramatiz. Atualmente, em Ramatiz, nós estamos estudando o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal. Além de sábado, transmitirmos a reunião do GTEB ao vivo. Tudo isso aqui nesse canal. Tudo isso, ó. Já vi que está saindo legal. Estou só copiando aqui o chat porque por algum motivo não apareceu para mim. Já vi que tem um monte de gente mandando aqui uma boa noite. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, por esse carinho que vocês têm conosco. Muito agradecido. Só mais um minuto que a gente já vai terminar de fazer a configuração aqui. A gente vai poder conversar sobre o tema de hoje. Mandar um beijo pro meu irmão, então, Ari Costa. Desculpem, finalmente apareceu. Rita Cássia, que está conosco agora, nos ajudando nas atividades, nos trabalhos, né? Como eu falei alguns minutos atrás. Obrigado, Rita, pela tua presença. Muito obrigado pela tua ajuda, pela tua colaboração. Em breve, né? Mais uma trabalhadora da casa aí estará se formando, né? Um beijo também na Eliane Ribeiro, nossa irmã de longa data. Marise Conze, que ainda há pouco perguntou: seu Júnior, vai ter programa? Mandar um beijo para Lina Prachedes e para o Bira e para o Lucas. Pessoal maravilhoso, Lina trabalhando com a gente lá, cuidando da nossa lojinha, né, de souvenirs e roupa. Om
novo, né? Deu. Vamos tentar de novo. Deu chabu da primeira vez. Né? Vamos ver se agora firma, né? Valeu, Grazi. Quantos precisar? Estamos aí. Boa noite, minha irmã Ângela. Um beijo no seu coração. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Marise. Pessoal retornando aos poucos aí, depois da queda da transmissão pela internet. Mas estamos aí firme e forte, né? Seguindo em frente no nosso programa de hoje. Vamos lá. Bem, a gente vai bater um papo hoje. Espero, segura aí a internet, não cai mais não, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai bater um papo sobre o nosso relacionamento em sociedade. Por quê? Porque a gente está vivendo em uma sociedade doente, né, cara? O mundo está doente, né? As pessoas estão doentes. A gente está vivendo um período muito complicado, né? Quem de todos nós não tem um vizinho problemático? Um vizinho que bota uma música alta, uma música ruim, de péssima qualidade e fica nos perturbando? Quem de todos nós não nos irritamos no trabalho, não nos chateamos com o patrão, né, com a empresa, ou porque a empresa não pagou o que devia, ou porque o patrão não está valorizando a gente o suficiente, ou porque as coisas não estão acontecendo no trabalho como deveria? Quem não passa por problemas na hora de ir ao médico e é mal atendido no médico, ou é mal atendido numa repartição pública, ou até numa empresa? Quem é que não tem uma pessoa que é tua vizinha ou teu vizinho que implica com você, deixa a árvore crescer por cima do seu muro, toma conta da sua calçada, estaciona o carro na sua calçada, atrapalhando você? E aí você fala com seu vizinho, você tenta conversar no trabalho, você tenta conversar, pega uma condução, o cara não te trata bem, o cara sai por aí dirigindo igual um louco, atropelando os bichos, deixando as pessoas na rua. Quer dizer, todos nós passamos por essas circunstâncias, né? Como eu disse, estamos vivendo num mundo doente, né? Num mundo em que grande parte das pessoas não percebem que precisamos modificar nossos hábitos, modificar nosso comportamento, porque não dá mais para conviver dessa maneira, né? As pessoas simplesmente não percebem isso e continuam agindo da mesma maneira que sempre agiram, achando que está tudo bem, está tudo normal. E aí a gente se irrita e a gente começa a agir agressivamente, dando um troco agressivo àquelas pessoas que estão sendo agressivas conosco, né? Acabamos agindo exatamente copiando aqueles que nós estamos reclamando, né? Então o vizinho está te irritando, em vez de a gente tentar apaziguar, em vez de a gente tentar uma solução para que esse vizinho não te irrite, a gente faz o quê? Dá o troco, começa a irritar o vizinho, começa a criar encrenca, começa a brigar, né? Implica, né? Você fala assim, puxa vida, será que a gente não está agindo exatamente como aquele que a gente está tentando corrigir, ou como aquele que a gente está condenando? Quer dizer, será que esse deveria ser o nosso comportamento? E alguns irmãos, né, cristãos de outras designações, têm uma frase que eu adoro, que é: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados, né, e as potestades. Essa frase pode parecer estranha para aqueles que não estão entendendo muito bem como é que está funcionando a nossa realidade, mas, na verdade, a gente está em plena transição planetária, né, cara? A gente está em plena transição planetária. E na transição planetária, a gente é perturbado de todos os jeitos, de todos os locais. Toda hora tem alguém tentando te derrubar, puxar teu tapete, te tirar do eixo. O tempo todo, muito mais do que acontecia antigamente. Antigamente, até, as discussões tinham um certo grau de educação, né? As brigas entre as pessoas tinham um certo limite, né? A gente brincava assim, pode brigar à vontade, não pode xingar a mãe, né? Então xingar a mãe era, vamos assim dizer, era o limite, né? Quer dizer, era uma brincadeira de escola, né? Então nós tínhamos um certo limite nas coisas e uma certa educação. Você ia falar com o vizinho, ó, tá me incomodando, e o vizinho, desculpa aí, irmão, vou
vou corrigir. Hoje em dia tu fala, pô, tá me incomodando. Ele fala, dane-se, vai pro inferno, morre, demônio. Vai puxar uma arma, vai mesmo que ele vai implicar contigo, vai querer... Então, tá difícil hoje em dia a gente conviver, né? E como eu disse, muitas pessoas acham que a melhor solução é a briga. Ou tentar, de alguma forma, não digo brigar, mas de alguma forma, colocar aquela pessoa no eixo, né? Dizer para aquela pessoa, olha, você está errado, esse comportamento está errado. Se for na justiça, que seja na justiça. Se for de uma outra forma, que seja. Mas precisamos corrigir as pessoas, né? Precisamos fazer com que os vizinhos, ou o motorista da condução, ou aquela pessoa que te atende na loja, com que aquela pessoa perceba que ela está errada. E que ela não pode agir assim. Então nós vamos tacar fogo, ou vamos agredir, ou então vamos discutir, ou vamos falar verdades, ou vamos... o que seria normal, né, se nós não estivéssemos nesse período complicado, nesse período que a gente está vivendo, meu amigo. Eu vou te falar, é difícil isso, hein? É difícil pra caramba, porque a pessoa que vai te atender, ela está atormentada por demônios na cabeça dela, ela está atravessando um período complicado na vida, ela está sofrendo e não entende por que está sofrendo. E se alguém tem raiva de você, digo espiritualmente, se alguém já tem uma implicância contigo, se alguém já está a fim de te atormentar espiritualmente, ele vai usar, se ele for minimamente inteligente, ele vai usar de todos os meios para te atingir. Até usar o seu vizinho, usar o motorista da condução, ou usar o lojista como forma de te atingir, de te tirar do eixo. Eu vou dar um exemplo, vou criar uma história aqui, como sempre a gente faz, né? Olha, eu quero mandar um beijo no coração de todos vocês que estão voltando aí depois da queda da internet. Se vocês puderem, me confirma se o áudio tá legal, se tá tudo legal, tá chegando bem para vocês. E se vocês estão nos assistindo com uma qualidade aí interessante, tá? Quem puder nos ajudar, eu agradeço. Eu vou falar para vocês. Se eu fosse teu inimigo espiritual e quisesse implicar com você, perturbar você, e eu percebesse que eu tenho grande dificuldade de fazer isso, porque você tem amigos espirituais, você tem espíritos que te acompanham, e eu não consigo atingir você, eu pensaria, eu preciso de alguma forma tirar você do eixo, tirar você dessa condição de paz, tirar você dessa condição de equilíbrio, tirar você da felicidade, da alegria, do bem-estar. Eu preciso criar um mal-estar na sua vida para que você se irrite e passe um dia irritado, para que você, como diz o pessoal, fique boladão e comece a esbravejar, comece a agir de uma forma estranha, né? Então eu preciso tirar você do eixo. Como é que eu vou tirar você do eixo se você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa bem intencionada, você não dá nenhum traço de que vai ouvir na sua mente os pensamentos que eu colocar, sabe? As intuições não vão chegar, porque você nitidamente é uma pessoa do bem. E sendo uma pessoa do bem, como é que eu vou te atingir, né? Então, eu teria que de alguma forma tirar você desse eixo. Eu não consigo colocar ideias na sua cabeça. Eu não consigo fazer você ficar destrambelhado, ficar fora de si. Eu não consigo, porque toda vez que eu tento entrar na sua casa, eu não consigo entrar na sua casa porque você faz o culto no lar, ou porque você é uma pessoa evangelizada, ou porque você mantém uma harmonia doméstica. Eu não consigo pegar você em outro local porque você frequenta um local religioso que te garante uma proteção e, você... Obrigado a todos vocês, Rita, Fátima, Luciana, Alice, Marise, Lina, obrigado pelo retorno, nos informando que está tudo legal. Você é uma pessoa de bom coração e eu não consigo entrar na sua casa. Bom, eu tenho que de alguma forma tirar você desse estado de paz. Eu vou inventar uma forma de tirar você desse estado de paz. Como é que eu faço isso? Eu vou ver qual é o vizinho que tem essa facilidade de ouvir meus pensamentos. Qual vizinho que eu consigo colocar ideias desagradáveis para perturbar você
e esse vizinho vai ouvir meus pensamentos, vai acompanhar minhas ideias. Eu tenho que ver qual é o vizinho que eu vou ter acesso. Porque sempre tem um que você consegue, né, botar ideias ruins, né? Sempre vai ter um em que eu vou conseguir colocar pensamentos de... Bota aquela música bem chata, aquela música que tem um refrão bem desagradável. Pô, não, faz o seguinte, para o carro mesmo, não se preocupe não. Para em cima da calçada, passa por cima das plantas dessa pessoa, sabe? Então, eu vou ver qual é o vizinho que tem essa facilidade. E vou colocar na cabeça desse vizinho essas ideias. Eu vou colocar na cabeça desse vizinho essas ideias bem estranhas, né? Bem desagradáveis, para que ele comece a agir dessa maneira. E vou falar, você não vai nem perceber, porque você vai achar que é coisa do vizinho, você vai achar que é coisa do motorista da condução, você vai achar que é coisa do lojista, ou do local que você trabalha. Então, eu vou atingir você indiretamente. Então eu vou começar a perturbar você. Obrigado, Rosa, pelo retorno. Eu vou começar a perturbar você. Eu quero dar uma boa noite, não só o pessoal aqui do canal do YouTube, mas a partir desse instante o pessoal do Facebook, que também está com a gente acompanhando o programa de hoje. Muito obrigado. Espero que a transmissão esteja boa aí também no Facebook. Eu vou, de alguma forma, colocar maus pensamentos nas pessoas que ficam à sua volta. E aí o vizinho, que já não é uma pessoa que tenha proteção, o vizinho que já tem uma tendência de ser desagradável, ele já tem defeitos de caráter, defeitos de comportamentais, ele não é religioso ou não é evangelizado, ele não frequenta nenhum local, ele não tem nenhuma proteção, muito pelo contrário. O negócio dele é ouvir sofrência, ouvir funk, ouvir música desagradável, sabe? De uma forma bem histriônica, bem exagerada, bem desagradável, sabe? Aquele rap que você não entende nada com a voz distorcida, tá entendendo? E vai comer o churrasco dele e encher a cara de cerveja até de madrugada. Então ele já tem uma facilidade, ele é facilmente dominado. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na casa desse sujeito e vou fazer com que ele azucrine você até você ficar irritado. Grazi colocou aqui, colocaram umas ideias cabulosas em uma senhora na fila do mercado. Não dei... Peraí que tem um negócio aqui na frente, tá me deixando enxergar. Não dei ideia. É isso aí exatamente, Grazi. Como a gente brinca às vezes, você tá lá na lotérica, né, vai pagar a sua conta, ou então você tá na fila da condução e tem alguém na fila já azucrinando você, né? Pode ter certeza que essas pessoas não estão puras. Passa o outro gritando, pulando, com som alto no celular, ou com uma caixa de som no carro. Essas pessoas estão sendo mal influenciadas. Ah, mas elas já têm essa tendência. Claro, se não tivessem a facilidade, não seriam influenciadas espiritualmente, né? Se você pega uma pessoa protegida, uma pessoa harmonizada, a espiritualidade que vai tentar perturbar, os obsessores, vão encontrar uma barreira, não vão conseguir. Eles têm que procurar exatamente aquele que tem a fragilidade, né? Então a pessoa já tem a tendência. Pensa que a gente já explicou aqui quando falamos de obsessão. O obsessor não bota em você aquilo que você não tem. Se o obsessor te faz agressivo, é porque você já tem agressividade dentro de você. Se o obsessor te faz sensual ou com uma tendência à sexualidade, ele já tem isso dentro de você. Se o obsessor faz você beber demais, fumar demais, ou usar uma droga, um álcool exagerado, é porque você já tem essa tendência, né? Eles não conseguem colocar o que você não tem. O que eles conseguem é aumentar aquilo que já existe dentro de você. Então essas pessoas que são mal influenciadas e que tentam perturbar as outras pessoas, elas já têm essa tendência. Só que nem sempre é tão forte a ponto delas agirem fora de um comportamento socialmente aceito. Mas aí vem essas falanges de obsessores e as incentivam a fazer aquilo. E é por isso que você pega... Por exemplo, recentemente teve um show do Alok lá em Copacabana, eu estava vendo uma reportagem, né? Parece que o show foi sensacional. Não lotou porque estava chovendo, mas encheu bastante, né? O Alok é muito conhecido, é um DJ mundialmente conhecido, faz músicas muito interessantes. E ele estava lá fazendo o show dele na praia de Copacabana, um show de graça, bancado
Copacabana Palace que estava comemorando, eu acho que 100 anos de existência, uma coisa assim. E parece que teve um arrastão. E aí detiveram lá, a polícia deteve 500 pessoas que estavam participando do arrastão. E o arrastão era muito simples. O pessoal estava com o celular na praia, né? Todo mundo com o celular tentando filmar. E eles vieram em bando e foram levando os celulares. Não foi para bater em ninguém. Eles só pegavam o que estava na mão. Uma carteira no bolso fácil de pegar, um celular. Então pegaram só os pertences das pessoas. Ninguém foi agredido, mas foram furtados, né? E aí 500 pessoas foram detidas. Aí você vai conversar com as 500 e você percebe que foi uma atitude de rebanho. Algumas delas são até boas pessoas, né? Não estou dizendo aqui, mas eles são do mal porque fizeram um arrastão. Muitos não, cara. Muitos estavam em casa, são bons filhos, né? Trabalham, mas por que agiu assim? Deu um ímpeto de fazer, todo mundo está fazendo, eu fui no embalo e saí fazendo esse arrastão. Mas você não percebeu que isso é errado? Na hora eu nem pensei. Alguns estavam bebidos, outros estavam cheirados, é claro. Alguns são verdadeiramente ladrões, mas a grande maioria não tinha nem passagem pela polícia. Nunca tinham feito nada disso. Então foi uma atitude de rebanho. Mas como é que você se envolve numa atitude dessa? Né? Se você é uma pessoa do bem e tem uma proteção espiritual, você está vendo o comportamento dessas pessoas, você faz o quê? Você sai de perto. Mas para que o ímpeto te leve a estar naquele grupo que você nem conhece, muitos dos que não tinham passagem na polícia nem conheciam as outras pessoas. Não conheciam. Simplesmente foram levadas a fazer. Daí você vê pessoas que às vezes agridem indigentes, mendigos, agridem pessoas na rua, e você fala assim, por que você fez isso? Não sei, me deu na telha. Né? Pessoas que chegam a cometer crimes, que você conversa com elas falam assim, mas por que você fez isso? Eu falo, não sei. A pessoa nunca foi agressiva, os vizinhos disseram que aquela pessoa sempre teve um bom comportamento, sempre foi um bom vizinho, sempre foi uma boa pessoa, mas de repente teve um ímpeto. Foi lá e cometeu o crime, bateu na pessoa até morrer. Você fala, o que é isso? Né? Os psicólogos vão dizer, isso aí é um desvio comportamental afetado pela uma sociedade que está influenciando, blá, 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 blá. São os videogames que estão fazendo as pessoas ficarem... Essa história dos videogames é legal, né? Quer dizer que se o videogame é violento, as pessoas ficam violentas. Se o videogame falar de amor, então todo mundo vai amar. Se for um Pac-Man, você vai comer todo mundo? E se for o Super Mario, você vai pular na cabeça dos outros? Quer dizer, não tem lógica isso, né, cara? O videogame não faz isso com as pessoas, né? Você fica excitado, né? Super adrenalina durante o jogo. Depois acabou. É igual futebol. Você está dentro do estádio, está torcendo, está gritando, parece um desesperado. Saiu dali e acabou. Foi um momento de catarse. Né? Foi um momento ali em que você gritou e se sentiu livre. E por isso que muitas pessoas gostam, porque é uma descarga de adrenalina e de outros hormônios que fazem a pessoa ficar excitadona, feliz, gritando pela vitória do time. E depois ela passa uma semana em paz. Quer dizer, elas tiveram aquele momento de descarga de energia, né? Como se fosse assim extravasando os excessos. Mas ali é uma atitude benéfica, né? O que não afeta a vida dos outros. Ali você estava torcendo por um time, coisa e tal, eu estava jogando ali um videogame ou assistindo um filme. Você assiste um filme de violência, você vai ficar violento? Pô, isso já é muita fragilidade da pessoa. Isso não é assim, né? Então você vai assistir um filme de amor, você vai sair amando todo mundo. Né? Então não tem esse nível de influência. A sociedade influencia. Não é bem assim, porque se a sociedade influenciasse negativamente as pessoas para que elas agissem de uma forma desagradável, para que o seu vizinho ou para que os 500 lá do Alok tivessem aquele comportamento, se a sociedade estivesse fazendo isso, nós estaríamos falando de uma sociedade que agiria assim normalmente. Então todas as pessoas, inclusive você que está me ouvindo, já teria o hábito de sair roubando celulares, né? Então a sociedade inteira estaria fazendo isso, quando não é verdade. A grande parte da sociedade são feito de pessoas do bem, pessoas ordeiras, pessoas pacificadas. Mesmo que elas não tenham lá suas proteções espirituais, não são pessoas agressivas, são pessoas que querem trabalhar, né? Querem criar seus filhos. Rubens, seja bem-vindo, meu amigo. Chegando agora. Walter, me desculpe orar. Para com isso, desculpa. Fica tranquilo. Você está em São Paulo ou está no Rio? Depois você fala com a gente. Então, não é essa influência. Então, se você parar para pensar, espiritualmente falando, não tem essa influência da sociedade, não tem essa influência, por exemplo, dos jogos ou dos filmes,
não tem essa influência a ponto de modificar o comportamento de algumas pessoas. Então por que essas pessoas estão agindo assim? Porque são pessoas doentes, são pessoas espiritualmente fragilizadas, são pessoas que já têm uma tendência a um comportamento alterado. E aí, nesse momento, enquanto eu estou falando com você, deixa eu ver se o áudio está alto lá ou está baixo. Deixa eu só regular aqui, melhorar, porque eu estou transmitindo também lá na radioestilos.com. Se você gosta de boa música, acompanhe a gente na radioestilos.com, 24 horas, onde quer que você esteja. Eu acho que agora ficou legal, tá mais ou menos legal lá. É só acessar radioestilos.com que você vai ouvir boa música, além de acompanhar os programas do Despertar. Eu estou pensando até em transmitir lá também os estudos, pelo menos o áudio, né? Mesmo que poucas pessoas ouçam, mas é sempre mais uma forma de divulgar, né? E de ajudar algumas pessoas. Se a gente ajudar uma pessoa, já cumprimos a nossa missão, né? Se ajudarmos um, já tá bom, né? Em São Paulo, se Deus permitir, estarei no Rio no feriado. Então vai ser uma satisfação encontrar você, meu amigo Rubem. Um beijo para todo mundo de São Paulo, um beijo na sua família e obrigado pela sua companhia. Obrigado por você estar sempre com a gente, nos ajudando e participando. Então, a nossa conversa é essa. Se não é influência da sociedade que está doente, se não é influência dos filmes, da televisão, apesar do que os filmes, a televisão, tem um nível de influência, né? Você veja que um sistema global, né, o consórcio de mídia do Brasil, começa a divulgar algumas coisas e você começa, de certa forma, a copiar. Mas não a esse ponto do seu vizinho ouvir uma música ruim. Quer dizer, não é individual, é coletivo a influência deles. A influência da mídia global, do consórcio de mídia global, é coletivo, não é individual, né? A ponto de você assistir uma novela em que a sala era pintada de branco, mas tinha uma parede laranja, e as pessoas começaram a pintar as salas de branco, uma parede laranja, porque percebeu que era legal, estava na moda, você viu na novela, né? Então, uma música que tocou, uma sambinha, um funk, sei lá o que, você ouviu, e aí você começa a divulgar, né? Mas aí é coletivo, não é individual. Então, se não tem essas influências exteriores, ou se elas são, vamos assim dizer, não determinantes, quer dizer, se essa influência não é tão grande a ponto de alterar o comportamento de alguém que está do seu lado, ou de alguém que dirige uma condução, ou de um lojista que te atende, ela age mais coletivamente, como é que essa pessoa, por que essa pessoa está agindo assim? Por que o seu vizinho está ouvindo música e te incomodando, porque está invadindo o teu espaço? Por que o lojista, o condutor da coletivo, por que eles estão agindo dessa maneira? Né? Então aí é que a gente pensa espiritualmente. Há uma influência espiritual que quer tirar você, ou quer tirar você do seu eixo, porque conhece você. Ninguém taca pedra em árvore que dá fruto ruim. Quem taca pedra vai tacar pedra numa árvore que dá frutos bons. Então, se estão tentando te incomodar, é porque o fruto que você entrega é um fruto bom, tá certo? Você faz com que o fruto que vem de você seja um fruto bom. E aí querem tacar pedra porque você tem um fruto bom, você é uma árvore boa. Se você não trabalha para Jesus, por que eles vão te incomodar? Mas se você trabalha para o Cordeiro, então, minha filha, aí a porca torce o rabo, aí fica mais severa a influência, né? Como a gente já explicou. Eles têm raiva do Cordeiro, eles têm raiva do Cristo Jesus. Como dizia Divaldo, porque a gente está tentando construir uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos os nossos descendentes, né? Então, a perturbação vai diretamente a você que está tentando ser uma pessoa melhor, né? Buscando uma filosofia de vida que te traga paz. Então o papo é sobre isso que a gente vai conversar. A vida em sociedade. Você continua ouvindo o programa Despertar.
toda terça-feira, nesse mesmo horário. A gente sempre faz as modificações ao vivo, né? Eu não consigo fazer antes, então a gente tem que fazer aqui enquanto está fazendo o programa. Eu peço desculpas, espero que isso não atrapalhe nenhum de vocês, a ponto de vocês não quererem mais nos acompanhar, né? Aí, ficou legal. Bom, então, como eu estava dizendo ainda há pouco, há uma guerra espiritual acontecendo que vai fazendo com que você seja incomodado sem perceber. A gente tem lá um mantra no GTEB, que na verdade esse mantra não é nosso, né? É o nome do cara, eu acho que era Walter Lima. Era Walter, eu lembro porque ele tinha meu nome, né? Ele tinha uma música que a música só falava isso. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Quando eu ouvi isso, eu falei, rapaz, isso tem um poder interessante. Eu gostei disso aí que o cara falou, né? Eu ouvi, eu acho que foi até no Jô Soares, na época que o Jô Soares estava no SBT ainda. E aí eu ouvi isso e falei assim, pô, maneiro isso aí, gostei. E aí eu peguei essa frase, esse refrão e falei assim, vou usar. Né? Porque você sabe que a gente não cria nada, né? A gente copia, a gente pega o que já existe, pega o que é bom, né? E utiliza de forma a ajudar as pessoas, né? Então não tem esse negócio de você falar, seu Júnior, o senhor inventou. Não, não inventei isso não. Isso já existia, tem uma música e eu simplesmente peguei e usei como mantra. E a gente fala isso lá no GTEB. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Essa é a chave. Mantenha a sua mente quieta. Não adianta você ficar procurando cabelo em ovo, procurando sarna para se coçar. A sua luta não é contra a carne. Sua luta, como eu disse, é contra os potestades e principados. Ou seja, a sua luta não é contra o vizinho. A sua luta é espiritual. Se a sua luta é espiritual, não adianta atitudes materiais. Suas atitudes têm que ser espirituais, para que a resposta espiritual aconteça. Ah, mas aí o seu vizinho vai parar de ouvir a música ruim? Não, ele não vai parar de ouvir a música ruim porque ele gosta da música ruim. Como eu disse, o obsessor não bota o que já não tenha. O seu vizinho gosta, o motorista da van gosta da condução pública, gosta de ter aquele comportamento desagradável, né? O cara que vai te atender na loja ou o cliente que vai na tua loja, ele é assim. Só que ele não vai ter mais esse exagero. Porque é o exagero que é o desagradável, né? Quando o cara excede o limite, quando o cara vai além do que a gente pode aceitar. O que não vai ter mais, então, é esse exagero. E aí você vai conseguir, vamos assim dizer, conviver ou aceitar isso de uma forma mais tranquila. Então, mente quieta. Não fica se apoquentando com aquilo que você não tem como resolver. O que você não tem como resolver já está resolvido. Não adianta você falar, seu Júnior, mas é porque eu vou tomar uma atitude, eu vou pegar uma arma, vou pegar um facão, vou sair matando. Não vai resolver, não vai. Não é assim. Então mantenha sua mente quieta. A espinha ereta, ou seja, haja com dignidade. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, como disse Jesus. Seja firme no trabalho, seja correto no seu dia a dia. Haja com correção. Você, como a gente costuma dizer, se você quer que uma pessoa pare de comer chocolate, seja você o primeiro a parar de comer chocolate. Se você quer que uma pessoa pare de ser agressiva, seja você a primeira a pacificar. Se há um conflito, não adianta botar gasolina, você tem que botar amor, você tem que acalmar, você tem que aquietar. Você tem que ser como o Cristo na tempestade, que virou para a tempestade e falou, calai-vos, né? Te aquieta, para agora, chega. E a tempestade parou. Então, se você é um seguidor do Cristo, essa é a sua atitude, eu digo espiritualmente falando. Então, espinha ereta quer dizer, haja com correção. Que seu sim seja sim, o seu não seja não. Que haja um alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Isso é fundamental. Se você quer fortalecer algumas camadas eletromagnéticas que compõem seus corpos espirituais, a ponto de você conseguir realizar as atividades que você precisa realizar, ou seja, a ponto de sua vontade ser exercida,
você tem que colocar que o seu sim seja sim. Perdão, você tem que colocar que há um alinhamento entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Com quanto maior convicção você conseguir alinhar essas três etapas, não adianta você dizer que é uma pessoa do bem e agir agressivamente. Não adianta você dizer, falar de coisas maravilhosas se as suas atitudes são desagradáveis. Não adianta você pensar em coisas lindas se as suas atitudes são desagradáveis se as suas palavras ofendem. Tem que ter um alinhamento entre o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Pensar, falar e fazer são expressões da sua consciência, são expressões do teu espírito. São energias que você emite a partir dos seus pensamentos, a partir do teu espírito, da consciência imortal. Essas energias, se elas estiverem em alinhamento, você passa a impressionar a atmosfera cósmica que está à sua volta, né? Essa energia cósmica universal, como dizia o Espiritismo, a gente em física quântica diz que é o campo. Você começa a impressionar o campo a ponto de fazer com que o caos que existe seja alinhado para que os seus sonhos se realizem. Para que aquilo que você quer aconteça da forma que você quer que aconteça. Então, espinha ereta é exatamente esse alinhamento cósmico, esse alinhamento energético. Mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. O que é o coração tranquilo? Por que a gente fica brigando com coisas que não têm importância? Por que a gente fica arranjando problemas ou fica por aí, né, procurando pessoas desagradáveis, com um comportamento desagradável? Por que a gente faz isso, cara? Isso não tem sentido nenhum, cara. Então, não faça isso com você, de ter um comportamento sem amor, né? Hoje eu estou com o João, amanhã eu estou com o Miguel, depois eu estou com o Joaquim e fico nessa agonia, nessa busca incessante. Na verdade, eu não consigo ficar com ninguém porque eu não consigo ficar comigo. Se você não consegue ter paz com você mesmo, como é que você vai ter paz com as outras pessoas? Se você não consegue conviver com você, como é que você vai querer conviver com as outras pessoas, né? Então, o coração tranquilo é essa atitude de pacificação do coração. Te aquietar. Te aquieta. Não fica agoniado, não fica preocupado. Não haja de forma passional. Usa mais a cabeça, né? Tem pessoas que pensam com o coração, pensam com os sentimentos. Como é isso? Né? E aí leva tudo para o coração. A pessoa fala alguma coisa, você leva para o coração. Por que faz isso, cara? Né? Usa a sua cabeça. O outro só te atinge porque você permite e dá crédito ao outro. Porque na hora que você pensar que o outro é apenas um filho de Deus, que o outro não é melhor nem pior do que você, é apenas um aluno na escola como você, na hora que você olhar o outro como sendo um filho de Deus, que tem as mesmas necessidades, os mesmos comprometimentos que você tem, você já não dá esse crédito a ele. Você para de se ofender com o que ele fala, né? Então, você já não vai mais levar isso para o coração. Ah, seu Júnior, a pessoa me ofendeu, a pessoa falou isso. É o seu ego. É porque você acha que você é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa que não merece. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço, porque eu vou falar para você. Eu já fui beija-flor do campo. Hoje eu sou tiririca do brejo. Mas eu já fui beija-flor do campo. Eu não mereço passar por isso. Porque isso, aquilo, outro, não sei o quê. Por que faz isso? Né? É o ego. É a vaidade, o orgulho de se achar melhor do que as outras pessoas e de não merecer passar por algo que você acha que está passando. E não funciona assim, cara. A gente passa por aquilo que a gente precisa passar. A gente recebe exatamente aquilo que precisa receber. Nem mais, nem menos. Então não adianta você se apoquentar e se irritar porque o teu cônjuge, o teu filho, teu amigo, seja lá quem for, está agindo de uma maneira desagradável. Não faz isso com você. Não age assim. Aquieta teu coração. Aceita as coisas como são. Aliás, o filósofo, né, o espiritualista Osho, é um hindu. Ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz: o nosso sofrimento vem do fato de não aceitarmos isso como isso é. Nós não aceitamos as coisas como elas são. A gente costuma dizer, quando fala de casamento, se você só tem laranja em casa, como é que você quer tomar suco de abacaxi? Se você só tem abacaxi, por que você quer tomar suco de pêssego ou suco de maçã? Só tem abacaxi, irmão. Ah, mas eu gostaria, eu queria que Arnaldo não fosse assim, que Joaquim não fosse assim. Mas é. Você já não sabia que é? Você já não tinha esse entendimento? Por que está agindo dessa forma? Por que isso aí?
te aquieta. Aceita a pedra, que é uma pedra. Pô, é uma pedra, cara. Você casou com a pedra. A pedra estava lá, você olhou para ela, sorriu para ela e se namorou com ela. Né? Então, por que agora se irrita? A sua função agora é pegar essa pedra e transformar em um ser humano. Essa é a sua função. Pega a pedra, né? Pega o Arnaldo e faz dele um suco mais gostoso. Bota açúcar, bota mel. Mas não adianta brigar com aquilo que é. Ainda mais quando somos nós que procuramos e aceitamos, né, aquela pessoa ou o cônjuge, seja quem for, que está na sua vida. Coração tranquilo, cara. Aceita como é. Porque aí você começa a buscar soluções e tira do coração. Tá certo? Vamos a um rapidíssimo intervalo e vamos dar continuidade aos estudos. Lembrando a frase de Jesus contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 44, além do 46 ao 48, quando ele diz: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, pois se amais apenas... Isso aqui tinha que estar do outro lado, né? Olha como é que a pessoa que é... Como é que a pessoa que é... Como é que diz? É perfeccionista, fica procurando coisa... Cara, não tinha nada que mexer nisso agora. Por que está mexendo nisso agora? Né? Aí a pessoa, não, porque eu estou olhando para cá, então isso aqui tinha que estar aqui. Pô, mas agora você vai fazer, mas eu não tenho tempo de fazer outro horário. Como é que eu vou fazer? Eu estou trabalhando esse dia. O horário é agora, mas eu não tenho perdão. Chegará um dia em que não terei mais isso para fazer. Agora dá a impressão que eu estou lendo, né? Okay, dá a impressão que eu estou lendo agora, né? É porque na verdade não está aqui não, está ali o monitor. Mas vamos lá. Então, vamos repetir o texto de Mateus, né? Que foi uma fala de Jesus que Mateus transcreveu da forma que ele achou que deveria ser. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso. Os publicanos eram mal vistos nessa época, né? Então por isso que ele usa os publicanos como uma Patrícia, seja bem-vinda, Luciene também, meu amigo Cláudio, um beijo no Cláudio. Estive com a Margarete, a sua esposa, agora nesse final de semana, foi uma alegria encontrá-la. Muito obrigado, Claudinho, por estar com a gente. E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Aliás, esse é um comportamento que Jesus nos orienta e que eu acho fundamental, sabe? Tem pessoas que não cumprimentam os vizinhos, não cumprimentam as outras pessoas que trabalham no mesmo local. Não cumprimentam, às vezes, quando você vai numa loja. Por quê? Porque aquela loja, a menina que me tratou mal. Porque no meu trabalho, aquela pessoa me tratou mal. Ou porque o meu vizinho é uma pessoa desagradável, eu não vou cumprimentar. Olha o que Jesus está te dizendo. Se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Então você tem que cumprimentar as pessoas. Mas eu não gosto daquela pessoa. Você não gosta. É pessoal. É o seu ego, mais uma vez. É o seu orgulho. É a sua mania de achar que você é mais do que todo mundo e que você tem que ter um comportamento, não tem lógica, bicho. Ah, mas a pessoa é desagradável. Isso é um problema da pessoa, não tem nada a ver com você. Ah, mas eu falo com a pessoa, ela não fala comigo. Isso é um problema dela. O seu problema é cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha um bom dia. Como vai, irmão? Tudo bem? A pessoa vai fazer cara feia. O problema é da pessoa. Ela está fazendo cara feia porque ela não tem outra cara bonita para mostrar. Coitada. Ela só tem aquela cara feia. Se ela pudesse, ela tirava aquela cara e botava outra cara bonita. Mas ela não tem. Então ela vai fazer uma cara feia. Até que ela entenda que a beleza vem de dentro e que ela pode ser uma pessoa linda, mesmo que a cara seja feia, vai demorar mais uma encarnação ou duas. Enquanto isso, o que ela tem é isso aí, cara. É essa cara feia. Então, não importa se a pessoa vai te tratar bem, se a pessoa vai retornar positivamente o seu cumprimento ou não. Isso não importa. Para Deus, para Jesus, o que ele está olhando é você. Como é que você está se comportando diante do seu irmão doente? Como é que você está agindo com seu irmão que precisa de ajuda? Você está aumentando o fardo de quem já sofre? A pessoa já está... Porque a pessoa amarga, a pessoa que faz cara feia, a pessoa azeda, é uma pessoa doente.
Em condições normais de temperatura e pressão, como dizia o professor, ninguém age assim. As pessoas não saem por aí agredindo umas às outras. Isso é um comportamento, é uma anomalia. Isso não é normal, isso. Você sai por aí agredindo as pessoas, tratando mal as pessoas, sendo agressivas com as pessoas. Por que isso? Então, isso é uma anomalia. O normal é as pessoas se tratarem bem. As pessoas, sabe, gostarem umas das outras, serem agradáveis. Esse é o normal. Aliás, os otorrinolaringologistas, os estudiosos da fisiologia humana, já nos asseveram que para você sorrir, você gasta menos, você age sobre menos músculos do que quando você faz uma cara feia, do que quando você faz uma cara carrancuda. Ou seja, sorrir gasta menos energia do que fazer cara feia. Então, até por uma questão de economia, vamos sorrir, vamos ser educados. Se a outra pessoa não corresponde, não é problema seu. O seu problema é você com Deus. Deus está olhando como você age. Então, haja com alegria, haja com amor. Plante amor. Se o outro não entende, ele que se resolva, ele que procure você e te pergunte onde é que você está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Aí você diz, lá na macumba do GTM, vamos salvar mais um, tá certo? Então disse Jesus, e se apenas saudardes os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos ao intervalo, voltamos já com o programa Despertar. É um minutinho, o tempo que vai ali, volta aqui, já estaremos de volta aqui no nosso Despertar. Até já, gente! O Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem convida você a participar de suas reuniões todo sábado às 16 horas, na Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, com palestra, fluidoterapia, visualização terapêutica, atendimento fraterno. Oferecemos tratamentos gratuitos de desobsessão, harmonização para cura espiritual, antigoécia para desmanche de magia, e além de consulta com guias de Umbanda. Temos estudos espiritualistas e escola de desenvolvimento para médiuns. Maiores informações, WhatsApp 971857768. Acesse o site trabalhadoresdobem.com e tenha mais informações. Todos os nossos estudos e reuniões têm sido transmitidas ao vivo em nosso canal no YouTube. Procure GETB Trabalhadores do Bem. Se preferir, venha nos visitar na Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. Espiritualidade com muita simplicidade, sempre a serviço de Jesus. O Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem está organizando a sua biblioteca e estamos aceitando a doação de livros espíritas ou espiritualistas usados. Se você tem em casa livros espíritas que você não quer mais ler e se quiser colaborar, procure-nos. Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, ou entre em contato pelo WhatsApp 971857768, 971857768. Ligue e iremos buscar os livros em seu endereço. Se preferir, venha nos visitar. Nossas reuniões ocorrem todos os sábados às 16 horas. Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. Espiritualidade com muita simplicidade, sempre a serviço de Jesus.
perdoem não ter logo retornado, eu estava respondendo umas pessoas aqui do WhatsApp. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta emissora. Mandando um beijo no seu coração, agradecendo você por estar conosco sempre, toda semana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre a vida em sociedade, não é isso? Nosso relacionamento em sociedade e como é que você deve se comportar para ter uma tranquilidade, uma paz. A gente sempre tem que lembrar, como eu já disse, que a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades, né? Como diziam nossos irmãos protestantes. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, nem contra o rapaz que atende você na loja. É contra os espíritos que estão fazendo com que as pessoas tenham comportamentos errados, né? Equivocados. Estamos em plena transição planetária e é muito normal que os mais sensíveis, né? Os médiums, se percam nesse momento, né? E tenham dificuldade de interagir, né? E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. E falando sobre isso, a gente traz para você o nada, porque até agora eu não consegui pensar. Tudo bem. Vamos ver se eu consigo trazer o... Beleza? Beleza. O Livro dos Espíritos. E o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre essa influência espiritual, sobre essa questão que estamos abordando? O Livro dos Espíritos nos explica o seguinte. A pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta dos espíritos da codificação é mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Isso faz a gente pensar, hein? O que os espíritos disseram? Que com uma certa frequência são os espíritos que comandam nossos pensamentos. São eles que nos dirigem. Ou seja, se a gente acredita na codificação, na doutrina espírita, tem que acreditar no que eles nos ensinam. E o que os espíritos nos ensinaram? Que os espíritos perturbadores acabam nos influenciando mais do que o que a gente imagina. Então a gente deve entender sempre que há uma influência espiritual nos nossos atos, nos nossos pensamentos, mas também das outras pessoas. E na pergunta 460 seguinte ele diz: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? E a resposta dos espíritos foi: vossa alma é um espírito que pensa, aliás. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários um dos outros. Ou seja, você está pensando em duas coisas e uma coisa é contrária à outra, como se você está falando com você mesmo, discutindo. Seu Júnior, eu falo sozinho, e o pior, eu discuto comigo mesmo. Questão 460 do Livro dos Espíritos, está aí, ó. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Seu Júnior, os espíritos influenciam? Ah, meu filho, tu não tem noção, cara. Você não imagina como isso acontece, cara. É como que isso é comum. Eles colocam ideias, eles colocam pensamentos. E se você não tiver uma proteção espiritual, se você não tiver um entendimento, meu amigo, você tá lascado, cara. Tá lascado, porque eles vão colocar ideias na sua cabeça, vão colocar ideias no seu pensamento que vão te atrapalhar, cara. Então o ideal é que você tenha um mínimo de tranquilidade e de proteção espiritual para que você não seja atacado dessa forma. Na pergunta 461 ainda do Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho só, porque talvez no celular, se você estiver assistindo a gente no celular, você vai ter dificuldade de enxergar, né? Então vamos ver se dá para você enxergar um pouco melhor assim.
como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que a gente pode saber se o pensamento que a gente está tendo é nosso ou se é de alguém que está nos influenciando? A resposta dos espíritos, lembre-se disso, hein? As respostas não são de Kardec, as perguntas são de Kardec. A resposta é do morto, é do defunto, é do desencarnado, é do espírito, ok? Quer dizer, eles mais do que ninguém sabem como é que os outros agem e como é que isso funciona, né? Por isso que é tão importante a gente acompanhar essas explicações dos espíritos, porque eles entendem do Paranauê, afinal de contas eles são espíritos, né? Assim como os obsessores. A diferença é que esses não nos querem o mal, eles pelo contrário, querem nos ensinar a nos defender do mal, né? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, mas afinal não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Seu Júnior, não entendi. Não tem problema, a gente está aqui para explicar. O que ele está dizendo é o seguinte: os espíritos perturbadores influenciam seus pensamentos. Vão colocar ideias ruins na sua cabeça. Só que a própria espiritualidade não vai permitir que você perceba. Eles vão fazer de tudo para que você não perceba que são os maus espíritos que estão te influenciando. Por que, seu Júnior? Isso é loucura. Caramba, eles não querem que eu me proteja, eles não querem que eu, saiba que eles estão sendo mal influenciado. Pois é, porque eles querem que você tenha liberdade. O nome disso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte, meu amigo, ó, você faz aí o que tu quiseres. Ah, mas eu tô com um pensamento ruim. E aí? O pensamento ruim, você vai seguir ele? Na minha cabeça, às vezes eu penso coisas boas, mas normalmente eu tô com uns pensamentos meio esquisitos. É mesmo, é? Pô, seu Júnior, eu tô achando que não sei, cara. Eu tô com uns pensamentos estranhos na minha cabeça. Eu tô pensando em me matar. Eu tô pensando em matar meu filho. Eu tô pensando em enfiar a faca na minha mãe. Ah, é? E aí? O que tu vai fazer? Eu não sei, seu Júnior. Será que isso é da minha cabeça ou não é? Faz diferença? Não faz, seu Júnior, porque se eu souber que isso não é meu, eu não vou fazer. Se eles colocarem esse pensamento e tá te sugerindo, é porque você já tem essa maldade no coração. Só que ela está adormecida. Eles não colocam o que você não tem. Preste atenção. Eles não te intuem sobre algo que já não esteja em você. Daí vem a necessidade de você se evangelizar e tirar isso do seu coração. Então, a ideia é essa. Se você quer que eles não te ataquem, proteja-se. Eles te atacam, você cede. Eles te atacam, você cede. Eles te atacam, você cede. Como é que você quer proteção? Se você fala com alguém e fala, pô, cara, eles estão me atacando e eu não sei o que fazer. Defenda-se. Como? Haja no bem, independente do pensamento. Ore pelos seus inimigos. Abençoe seus inimigos. O que diz o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 4, versículo 20? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Olha o que Jesus está te dizendo. Ore pelos seus inimigos, ore pelos que te perturbam. Amar, ele está dizendo assim, quem não ama a seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus? Quer dizer, como é que eu vou amar o meu inimigo? Amar é muito forte. Claro, ele usou palavras fortes. Eu aqui uso, às vezes, palavras fortes para tentar mostrar para você um pensamento. Quantas vezes eu fiz isso, né? Então Jesus usou palavras fortes, claro. Não é amar. Você não vai amar o seu inimigo como você ama sua mãe. Você não vai amar seu inimigo como você ama seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho. Não é nesse sentido. Amar é tentar ajudar, é orar. É tentar fazer o bem a quem te faz o mal. Ah, seu Júnior, mas ele é um espírito, como é que eu vou ajudá-lo? Reza, ora. Caramba, a gente cansa de falar isso. O espírito está trazendo maus pensamentos, reza a ele, cara. Sabe o que vai acontecer? Quando você rezar a ele, essa influência vai receber uma carga inversamente proporcional. Se essa carga de oração, de bons pensamentos contra o mal, se ela for forte o suficiente, ela inverte o mal.
Quem está estudando com a gente na escola dominical vai entender o que eu vou falar. Elétrons parelhos continuam a se conectar mesmo distantes. Quando você inverte o spin de um elétron parelho, o outro se inverte automaticamente. A gente chama isso de reversão da polaridade do sentimento. Pô, seu Júnior, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o seu pensamento, a sua oração em favor dos seus inimigos for forte o suficiente, o mal que ele te deseja vai receber o impacto do bem e ele vai se inverter e transformar-se em bem. E esse bem, por uma afinidade, pela lei de afinidade, será atraída para aquele que a derramou, emitiu. Ou seja, a energia agora de amor, inversamente à energia do mal que foi emitida, volta para a origem. Volta carregando a sua oração. Ou seja, você vai curar o teu inimigo, cara. Ore pelo seu inimigo, bicho. Isso é cientificamente comprovado, cara. Além de Jesus falar, além de estar na doutrina espírita, a ciência comprova. Os pensamentos emitem energia. Energias que têm elétrons no seu entorno. Na eletrosfera tem essas partículas. A gente já estudou, já falou sobre isso lá na escola. Se você quiser entender mais, vem estudar com a gente no domingo. Esse ano a gente abriu para todo mundo, mesmo que você nem frequentasse o GETEB, você poderia estudar. Claro que a pessoa que não frequenta o GETEB desiste. Eram 28 alunos, agora são 12. É claro que as pessoas desistem, mas a oportunidade foi dada. Quem quisesse estudar, vinha estudar com a gente. Fisiologia da mediunidade, energia e espiritualidade, magia e magnetismo, sobre a Umbanda, sobre, sabe, as colônias espirituais, o que acontece do outro lado numa sessão religiosa, numa sessão espírita ou espiritualista, o que acontece, né? Então são temas que a gente aborda. A gente tem um tema de introdução às religiões humanas, em que a gente fala de todas as religiões, o princípio de todas as religiões é explicado, para a gente saber o que é o cristianismo, as religiões bramânicas que tiveram sua origem em Abraão, né? Abraão formou várias religiões, várias civilizações, todas elas têm a mesma origem e, incrivelmente, né? Judeus, muçulmanos e cristãos são inimigos, mas têm todos a mesma origem. Dentro do pensamento cristão, quais são as correntes teológicas? Então você vai ter uma visão sobre a Umbanda, você vai ter uma visão sobre o espiritismo, sobre o esoterismo, sobre o ocultismo, que raramente você vai encontrar por aí, né? Então, a quem quer entender com facilidade, está aí uma oportunidade. E mais, a gente já falou, aproveitando que eu estou tocando no assunto, esse ano a gente abriu para geral, não é isso? Ano que vem a gente está com um projeto de fazer esse estudo virtual. Isso quer dizer o quê? Você vai estudar com a gente as mesmas matérias no conforto do seu lar, sem ir ao GETEB, por videoconferência. Ah, seu Júnior, isso é legal, porque eu moro em Fortaleza, eu moro em Blumenau, eu moro em Duque de Caxias, eu moro em Santa Cruz, em Campo Grande, eu não consigo ir ao GETEB, mas eu queria muito estudar. Então, além desse estudo aqui de terça-feira, de quinta-feira e de sexta, e além do sábado, que tudo está aqui no nosso canal, o estudo de domingo, que é um estudo mais aprofundado para quem tem interesse, até de aprender sobre mediunidade e todos os fenômenos, você vai poder estudar com a gente. Você vai pagar uma mensalidade e vai ter acesso ao estudo virtual, uma sala virtual. Vou estar eu lá, você vai receber a apostila, eu vou te mandar por PDF as apostilas, aí você imprime, ou vê no teu celular, como você quiser. Eu vou te mandar a apostila do curso que você estiver fazendo e a gente vai acompanhar junto, eu, você e mais todo mundo que quiser, ano que vem. Então vamos ter estudos virtuais abertos a toda a população, para todo mundo que quiser, esteja onde estiver. Ano que vem é um projeto que a gente está desenvolvendo. É trabalhoso, é custoso, sabe? Além do estudo dominical, a gente tem vai desenvolver um outro estudo, então é complicado. Mas vai ser uma forma de todo mundo poder ser impactado por esses estudos, tá certo? E dando continuidade, encerrando o programa de hoje, o que a gente vai dizer para você? Paulo escreve uma carta ao povo de Roma, que no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa bonita que Paulo fala ao povo de Roma, né?
o vosso culto racional. Olha que coisa bacana, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é que ele convida você a um culto, a uma renovação, a um pensamento. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a necessidade de você agir diferente dos outros. Se o outro te incomoda, você não vai incomodar. Você vai curar ele através da oração. Você vai rezar ele todos os dias. Na oração das 18 horas, se você acompanha a gente, todos os dias, quando você fizer o seu culto das 18 horas, ou se você faz o culto no lar, como a gente sugere, na hora que você fizer o culto no lar, você vai incluir o seu vizinho, você vai incluir o cara que dirige o coletivo, ou você vai incluir aquela pessoa da loja que te atendeu mal, você vai incluir a pessoa do teu trabalho que não fala contigo, você vai pensar nessa pessoa e vai rezar essa pessoa todos os dias, até que essa pessoa sinta o impacto e se transforme. Em algum momento ela vai te procurar e falar assim: pô, fulano, queria falar com você, porque eu sempre tive um certo problema com você. Você desculpa falar isso, mas eu não sei porquê, tá? Tocou meu coração de eu vir falar com você. Me desculpe se alguma coisa eu fiz. Eu nunca quis o teu mal. A pessoa vai falar isso com você. E você vai falar assim: pô, que coisa impressionante. A pessoa mudou, veio até pedir desculpa. Você fala: pois é. Você fez uma ação positiva. Você orou, rezou e curou alguém que te incomodava. Olha que coisa linda isso, né? Que trabalho maravilhoso. É muito mais eficaz do que você ficar brigando com as pessoas. Quer dizer, não adianta nada você dizer que vai brigar com o vizinho porque ele está invadindo o teu espaço se você não age espiritualmente. E você tem a ferramenta. Você é um servidor de Deus, você é um trabalhador do bem. Por que você não age? No Evangelho de João, 1 João 4, versículos 7 a 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que orientação maravilhosa. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Não é bonito isso? O que você acha? Eu acho isso sensacional, meu amigo. Eu acho isso extremamente poderoso. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então o que a gente vai dizer para você, encerrando? Use sempre a oração e o pensamento como arma e escudo. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 39 ao 41. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai. Jesus estava no limite de suas energias, estava véspera dele ser preso e de passar pela sua via crucis. Era um momento fundamental. E o que ele pede para os discípulos? Fujam, peguem as espadas e matem todo mundo, me defendam se vierem me prender, né? Vamos atacar aqueles que querem nos agredir. Não, o que ele diz para os discípulos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Espiritualmente, ele sabe o que vai acontecer, mas ele, se fosse da vontade dele, não aconteceria dessa forma. Tanto é que ele faz, né? Ele fala para Deus: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tipo, pô, cara, olha só, pai, eu vou me arrebentar todos, os caras vão me esculachar, bicho, vão me prender, vão me crucificar. Caraca, eu não queria passar por isso não, pai. Pô, vai ser ruim, vou sofrer igual um cão. Mas, ó, se é da tua vontade, que seja, eu aceito. Entrego, aceito. Como é que a gente fala? Se alguém lembrar da frase do Geteb, coloca aqui para mim, que agora eu me distraí e perdi. Pronto, a voz de Lombardi lá atrás, meu filho me... Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha que atitude, né, cara? Entrego, confio, aceito e agradeço. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu, de minha vontade, eu não queria. Passa de mim esse cálice, mas se for da tua vontade... E o que ele pede aos discípulos? Entre em oração. Vigiai e orai.
Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva, onde estamos sempre treinados a ganhar, estamos sendo treinados a ganhar sempre, a ter lucro em todas as nossas relações e sermos mais espertos que os outros e considerarmos o outro como nosso adversário ou concorrente, que é o que a gente faz todo dia. O outro não é filho de Deus, o outro é concorrente, é adversário. A gente está numa guerra, vamos guerrear. Né? Aliás, tem gente que vai para o trabalho e fala assim, eu estou indo para a batalha, hein? Estou indo para a luta, hein? Matar um leão por dia. Olha como é que o cara sai para o trabalho. Ele já sai em conflagração, né? Já é um espírito belicoso, já quer guerra, né? Olha que coisa absurda, né? Estamos sendo ensinados que o terceiro lugar não existe, que a derrota demonstra fraqueza, que devemos ser não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Olha o que algumas doutrinas colocam na nossa cabeça. Que somos cabeça e não cauda. Estamos recebendo doutrinas e filosofias que nos afastam cada vez mais do desenvolvimento da humanidade em nós, alterando nossos valores reais. Então é exatamente essa ideia, meu amigo. Você não veio a esse mundo para ser um vencedor, você está aqui para aprender a ser alguém melhor, desenvolver suas características cristãs e ajudar a construir um mundo melhor, auxiliando na obra de Deus. Então não fique você achando que veio para cá para guerrear com seu vizinho, para guerrear com o cara do coletivo, para guerrear ou para vencer no trabalho, porque tem que ser você, porque você é especial. Não é para isso que você está aqui. Não é para isso. Não acumulei tesouro na terra, mas acumulei os tesouros do céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrões roubam. Não é isso? Aliás, esse é o próximo tema de estudo. Nós vamos falar exatamente sobre a prova da riqueza. A prova da riqueza, da dificuldade, a dificuldade das provas, a função da riqueza. E vamos usar até um texto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Um texto do nosso queridíssimo Ramatiz, que a gente estudou recentemente no livro A Vida Humana e o Espírito Imortal, no capítulo Problemas do Trabalho. Então semana que vem nós vamos falar sobre o trabalho, ok? E nesse estudo sobre o trabalho e sobre o dinheiro, ele diz aqui, ó: mas o trabalho na terra, apesar de exigir do homem um esforço árduo e indesejável, é uma condição transitória. O trabalho existe só enquanto o espírito desenvolve e fortalece a sua consciência individual, proporcionando-lhe ensejo de ativar a paciência. Olha para que serve o trabalho. Ah, seu Júnior, o meu chefe me incomoda, meu chefe me irrita. É? Pois é, para ser exatamente assim que é. Quando Deus fez isso, foi para isso mesmo, meu amigo. Não é para ser bonzinho, não, é para ser difícil. Essa condição existe só enquanto o espírito desenvolve e fortalece a sua consciência individual, proporcionando-lhe o ensejo de ativar a paciência, resignação, perseverança, dinamizando iniciativas criadoras. Olha para que serve o trabalho. E por que o trabalho é chato, é incômodo, te perturba, teu chefe te perturba, as pessoas te perturbam. Por quê? Porque é para ser assim. Porque é assim que você vai crescer. E ele continua dizendo: malgrado a fadiga e a obrigação, o labor humano adestra o espírito para a vida superior e conduz a tarefas agradáveis e prazenteiras noutros planos mais saudáveis. O trabalho terrícola não é castigo nem desperdício, mas um processo de desenvolvimento, assim como o aluno primário só pode gozar a alegria futura de ler e compreender as coisas do mundo depois do sacrifício da resignação em alfabetizar-se na escola primária. Após a sua alfabetização no curso dos mundos primários, o espírito do homem também poderá usufruir de sublimes venturas na sua escalonada sideral. Terminando o curso na Terra, ele então pode habitar Marte, onde o principal motivo de vida é a técnica. Olha o que Ramatiz está te dizendo. Em seguida, Júpiter, o planeta da arte, e mais tarde Saturno, cuja humanidade vive exclusivamente para a filosofia. E encerrando, eu vou ler as próximas. De que modo a atividade laboriosa do trabalho obrigatório beneficia o espírito encarnado na Terra? Diz ele: é justificável que o espírito primário encarnado na Terra ainda duvide de sua própria ou de sua origem divina e do seu venturoso destino futuro, pois vive imensamente preocupado em atender aos seus desejos grosseiros e próprios de sua consciência primária. Ele precisa promover a sua subsistência carnal e o trabalho então lhe parece coisa fatigante e desagradável. Mas obrigado a concentrar-se no objetivo laborioso, embora indesejável, desenvolve as aptidões, olha aqui, ó,
desenvolve as aptidões latentes do Espírito Eterno e disciplina a sua capacidade criadora. O trabalho não é para ser bonzinho, é tapa na cara, é puxão de cabelo, sabe, rasteira, não tem conversa. Termina dizendo, assim os espíritos primários também precisam ser domesticados pelo trabalho, a fim de serem dominados os seus instintos inferiores. Então, semana que vem, né, vamos falar sobre o trabalho e o dinheiro. Diz ele aqui no outro trecho, os próprios animais, como os cavalos, exercem função útil e pacífica depois de domesticados. Enquanto soltos e entregues à sua natureza selvagem, eles são manadas agressivas. Olha que comparação que ele faz. Olha a comparação que ele faz. Os cavalos adestrados são pacíficos e domesticados. Quando eles são selvagens, né, eles ficam por aí, né, agindo de forma desagradável, desregulada. Então, semana que vem, nós vamos falar exatamente sobre o trabalho, assim como a gente falou sobre os seus vizinhos, que você precisa orar seus vizinhos. A função deles é perturbar vocês, né? A função do vizinho, do trabalho, seja lá onde for, do comércio, é perturbar você, para você aprender a orar, para você aprender a agir. Ele está cumprindo o papel dele. Ele está sendo uma vítima e está tentando cumprir o papel dele, que é o quê? Perturbar você, tirar você dessa área de conforto. Dessa área de conforto que você se encontra. E qual é a sua função? Agir em nome de Deus, amando seus inimigos, orando pelos que te perturbam, entendendo que estamos em uma sociedade doente, em um mundo atrasado, de provas e expiações, onde tudo é complicado, tudo é uma tarefa difícil. Então não adianta você dizer, seu Júnior, meu Deus, aqui eu sofro, porque o patrão é para ser assim, porque lá na minha empresa, ou então aqui o comércio, ou a pessoa me tratou mal. É para ser assim, porque assim vai transformar você em um ser humano melhor. E você vai aprender a orar pelos seus inimigos. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Quem entendeu, escreve aí um saravá. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui no YouTube. E se você está com a gente pelo Facebook, aliás, eu nem vi o chat do Facebook, se tem alguém assistindo e se alguém fez algum comentário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidamente. Se tem alguém assistindo pelo YouTube e se tem algum comentário, né? Porque de repente... Olha, rapaz, olha, vovô, não apareceu aqui não, hein, vovô? Acho que não está transmitindo não, hein, vovô? A gente não coisou o negócio, hein? Ou será que está em outro lugar? Não sei. Não achei aqui no Face, não. Não tem problema. Isso quer dizer que eu fiz besteira. Eu devia ter me atentado que na hora que caiu o sinal, a gente ia perder a transmissão. Mas não tem problema. Importante que vocês aqui do YouTube estão conosco. Vou me despedindo, agradecendo o pessoal que está escrevendo Saravá, todo mundo que ficou até o final. Lembrando que quinta-feira temos a nossa live de estudo do Evangelho e do livro Céu e Inferno. Sexta-feira, o livro dos médios e a obra de Ramatiz, que até nós lemos um trechinho hoje, A Vida Humana e o Espírito Imortal. E sábado, 4 da tarde, a transmissão ao vivo lá da sede do GEDEB, agora com mais novidades. São mais câmeras com melhor qualidade para a gente transmitir todos os detalhes. Agora as pessoas que fazem perguntas têm microfone, você consegue ver quem está fazendo a pergunta, a gente vai melhorando cada vez mais para aquilo ficar uma coisa bacana e agradável para todos vocês, tá bom? Obrigado, Grazi. Obrigado, Fátima, Cláudio, Alice, Patrícia, obrigado, Eliane, obrigado a todos vocês, Lina Prachedes, todos vocês que ficaram conosco até o final, e a você, Marise, Alice, Luciana, Rita, e a você que está acompanhando a gente já gravado o programa, não esqueça de clicar aqui no gostei, por favor, para nos ajudar a divulgar esse canal, divulgar esse vídeo, clica no gostei. Se você realmente tiver gostado e achar que foi interessante para você, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Vou fazer uma oração, vou passar a oração aqui pela rádio estilos.com. Aqui no YouTube eu não posso botar música, senão eles mandam cortar por direitos autorais, mas lá na rádio estilos.com a gente transmite a oração final. Muito obrigado,
Beijo no coração. Lembrando que a nossa TV, né, o nosso canal, tá ao vivo, tá funcionando ainda. Apesar do site ter ficado muito simples, porque eu não tive tempo de terminar, mas dá para vocês acompanharem. Basta acessar gtebtv.org, gtebtv.org, e aí você vai ter acesso a mais de 100 filmes espiritualistas, você vai ter acesso a várias radionovelas, tudo à disposição e de graça para você, ok? Vamos então para a nossa oração de encerramento. Obrigado, gente. Beijo no coração. Fique com Deus.